Amém, irmãos? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, Mateus 18, de 1 ao 6, amém? Mateus 18, de 1 ao 6, amém? Que fala: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um deste pequenino que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mor de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Amém? Aqui fala dos pequeninos, né? Maior no reino, e fala que nós temos que ser igual uma criança, né? E aqui eu coloquei, o tema de hoje é adulto com o coração de uma criança, amém? Então fala: irmãos, em Mateus, Jesus disse que quem se converter e se tornar como uma criança, Irmãos, em Mateus, Jesus diz que quem não se converter e se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Paulo, no entanto, afirma que quando criança agia como tal, mas uma vez adulto deixou para trás o comportamento infantil. Hoje, irmãos, é o dia das crianças. Todos que estão vendo esta gravação são adultos, então eu quero te perguntar: que tipo de adulto você e eu estamos nos tornando? A proposta de vida para quem segue a Jesus é para gente crescida, é um chamado à maturidade, à responsabilidade diante do mundo e das crianças que nos observam. Ontem, irmãos, no finalzinho do culto, lá na igreja, eu e algumas mulheres estávamos conversando sobre as crianças, né? Sobre o que elas falam, né? E uma das meninas estava comentando que o filho dela falou umas palavras, né? Que assim, é parecido com o que ela falava para ele, né? E a mesma coisa é entre nós, né? Os nossos filhos, eles observam o nosso agir, o nosso falar, né? E eles fazem a mesma coisa, eles nos imitam. Então nós temos que observar muito o que a gente fala, o que a gente faz dentro de casa, porque nós estamos sendo observados pelos nossos pequeninos. E a mesma coisa que falamos, eles vão falar não só com a gente, mas com outras pessoas. Então a gente tem que observar que criança é igual esponja, absorve tudo, não é mesmo? Então aqui o evangelho não infantiliza as pessoas, mas há tantos crianção por aí, não é mesmo? Talvez às vezes surja um na sua frente quando você encara o espelho. Birrões, reclamões, murmuradores, querendo que Deus lhe dê tudo, jogando a culpa dos seus infortúnios nos outros, insatisfeitos e mandões. Esses não são como criança, são apenas infantis, não é mesmo? Tornar-se como criança é uma coisa para adulto bem resolvido. É ter a coragem de ser humilde, de descomplicar o coração, de perder a argumentação para não perder a alegria, de saber que não é mais poderoso que Deus, e de dobrar os joelhos e falar com o Pai com a sinceridade de uma criança. Talvez essas sejam pista do que significa tornar-se como criança, para ver o reino e entender as coisas simples de Deus. Para isso é preciso falar, pensar e raciocinar como um adulto,
responsável e ciente de sua real dependência, de um Deus que não oprime nem nos infantiliza, mas acolhe, encoraja e nos manda para a responsabilidade da vida, nos capacitando para ir bem até o final. Neste dia da criança, tente ser adulto capaz de tornar-se como uma criança, mas sem jamais ser infantil. Amém? Então aqui na palavra hoje falamos de criança, né? Mas Deus fala o quê? Que nós temos que ter o coração como de uma criança. Você vê, a criança, ela briga entre si. Nossa, como elas brigam. Ela briga, vira a cara uma para outra, mas daqui a pouco estão ali brincando como se nada tivesse acontecendo. Então a criança tem um coração puro e sincero. Elas não guardam mágoa, não guardam rancor. É muito difícil você ver uma criança ficar de mal com uma pessoa, com uma outra criança há muito tempo. É muito difícil, né? Isso é quase impossível. Por quê? Porque a criança ela não tem essa mágoa no coração. O coração dela é puro e Deus fala que a gente tem que ter a pureza da criança. Tem muitos adultos aí que é muito infantil, como fala aqui, né? Muito infantil, mas tem crianças aí que dão um banho nos adultos, né? Pela sua sinceridade, a pureza de coração, porque tem adultos aí que guardam tanta mágoa e nós não temos que guardar mágoa. Deus não habita em coração cheio de mágoa, cheio de reclamações, de murmurações. Não, você tá com alguma tristeza no coração, conversa com o Senhor, Deus vai limpar teu coração. Peça a Deus para você ter um coração igual o de uma criança, puro, sem mágoa, porque tem adultos que guardam mágoa da família, mágoa de não sei quem, mágoa de não sei o que, fica um coração negro, um coração cheio de coisas ruins, e Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja como uma criança. A criança é pura. Olha, se você se aborrecer por causa de briga de criança, vai dar em nada, porque que elas brigam, daqui a pouco elas estão tudo resolvido e o adulto não, fica com aquilo guardado. Irmãos, não tenham um coração duro, tenham um coração igual o de criança, com singeleza, com a pureza da criança. Então, neste dia 12, dia das crianças, vamos ter um coração puro, vamos ter a mente pura igual a da criança, amém, irmãos? Vamos ter um coração puro. É isso que Deus se agrada. Quando a gente tem um coração puro, Deus está ali, sempre ali nos guardando, né? E limpando todas as nossas mágoas. Então, tire toda a tristeza do teu coração e toda a mágoa, amém? Vamos ter um coração puro igual criança, amém, irmãos?